Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. Efésios é uma das cartas que Paulo escreveu. Paulo escreveu 14 epístolas, 14 cartas. E aos Efésios ele diz no primeiro capítulo, versículos 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu esse poder à igreja, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Que esta palavra abençoe a todos, os conforte, console, mas acima de tudo os encoraje. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, este é o momento de um ponto de partida para a vida de todos nós. Estamos começando hoje o primeiro dia das nossas vidas. Hoje é domingo, é dia do Senhor, e queremos viver estas verdades, as verdades da ressurreição de Cristo. Queremos experienciar este poder que nos pertence através do ensino, conquistando o gigante do medo. Fala a todos, Deus, que todos estejam acessíveis, abertos para ouvir o ensino da palavra, receber com alegria e depois praticar, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, aqueles que têm um nome inscrito no livro da vida, meus filhinhos, selo do meu apostolado, meus irmãos, minha família. Hoje nós vamos falar sobre a conquista. Como se conquista o gigante do medo? Como nós chegamos a este tema, conquistando o gigante? Porque existe uma pesquisa muito importante, feita a nível mundial das igrejas, que foi perguntado: quais são os maiores gigantes que você, como um cristão, tem enfrentado? E veio a resposta: primeiro, o medo do futuro. Segundo, o medo das questões financeiras. Então, meus amados, eu preciso hoje de passar esta mensagem, porque esta questão do medo é um assunto para ser tratado pelo altar de forma sábia, madura, consistente. Porque o medo é um espírito que tem feito muita gente desistir. Muita gente que lutava pelos seus ideais, que tinha sonhos muito grandes, coisas que faziam parte da herança e fazem parte da herança evangélica. Muitas pessoas ao longo da sua carreira espiritual simplesmente se deixaram contaminar pelo espírito do medo e desistiram. Saiba de uma coisa: o maior inimigo da fé, que é a arma mais eficaz de Satanás, se chama medo. E o problema é que às vezes este medo se torna crônico. Porque, claro, todos nós sabemos que para se viver tem que haver um pouquinho de medo. Meu Deus, se não houvesse algum tipo de temor,
nós seríamos pessoas descontroladas. Mas quando esse medo toma uma dimensão paralisante, que do original grego se chama deilia, isto se torna um espírito tão pesado, tão forte, tão contrário à vida da fé, que simplesmente paralisa, faz as pessoas desistirem. Olha, Paulo falou deste assunto dos temores e medos. Você se recorda em 1 Coríntios 2:3 assim: e foi em fraqueza, em temor, em grande temor que eu estive entre vós. Então Paulo estava dizendo: olha, eu sou humano, sou apóstolo, mas sou humano, viajei, mas tive temores. É normal, todo ser humano tem. Depois ele disse aos Coríntios, 2 Coríntios 7:5 diz: chegando a nós da Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, olha lá, temores por dentro. Então, é natural que o ser humano tenha algo que tema, sem que isto se transforme num gigante que o paralisa. Então, nós vivemos numa sociedade cheia de forças distintas, muitas desavenças, muitas lutas, muitos incidentes, muitos ataques, muitas aflições, muitas perseguições, muitas tentações. E você tem que saber, evangélico, cristão, que existem forças que querem paralisar a tua vida. Há poderes que lutam contra nós. Você sabe, um dia Paulo estava numa prisão, escreveu uma carta a um menino pastor de 18 anos, e ele disse em 2 Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Esta é a palavra, covardia, deilia, do original grego deilia, é o medo. O medo não pode fazer parte da vida cristã. E Paulo disse: olha, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de deilia, de medo paralisante. E depois ele diz no versículo 12: por isso eu estou sofrendo estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Então aqui está a regra da vida espiritual. Temores, medos, fobias, todo mundo pode ter. Agora, se isto se torna um gigante que paralisa, aí é outra história. Porque eu aprendi uma coisa muito séria: tudo que eu quero sempre está do outro lado do medo. Se eu consigo ultrapassar esta questão do medo, dos temores, eu conquisto. Você sabe, às vezes a pessoa não tira a sua carteira de habilitação porque ela tem medo. A sua vitória está aqui do outro lado do medo. Enquanto ela não passa esta barreira, ela não tira, ela não viaja, ela não arrisca. Isso é dramático. Então, meus amados, você sabe que o medo se aprende. Desde criança nós aprendemos a ter medos. Você se lembra quando você era criança? Eu era criança, nós dizíamos assim: eu tenho medo do escuro. Mamãe dizia assim: se você não come, vai passar o bicho papão. Olha o homem do saco velho, olha não sei o que, olha o olho grande. Então nós aprendemos de criança a adquirir medos. Chegamos à vida adulta, e assim como nós crescemos como pessoas, também os nossos temores crescem. Hoje eu não tenho mais medo do escuro, nem do bicho papão, nem do velho homem, nem do que anda com o saco para levar criança. Mas há outros medos: o medo da doença, o medo de uma crise financeira, o medo de perder uma porta de emprego, o medo de um divórcio. Existem medos. Qual é o teu medo?
Qual é o gigante que vem te assustando? Porque deixe-me dizer isto, eu tenho que falar isso como psicanalista. Só existem dois medos naturais: o medo de barulho, ruídos altos, qualquer criança, se você assustar ela, e o medo da altura. São os medos naturais. Todo mundo quando nasce já vem com medo do barulho alto, do ruído e da altura. O resto não. O resto se aprende. E se aprende às vezes com contatos errados. Às vezes a pessoa tem até um tipo de coragem, mas chega alguém e diz: você já viu quanto foi o ônibus? Olha a crise da Petrobras, olha a situação não sei de quê. E você vai aprendendo pela comunhão, pelo que ouve, pelo que lê no jornal, pelo que vê na notícia. Você aprende a ter medo. Agora, se nós aprendemos a ter medo, também podemos aprender a não ter medo. Correto? Correto? Se eu aprendi de criança a ter medo do escuro, do velho, do bicho-papão, do Papai Noel, não sei o quê, eu hoje, como adulto, posso aprender como não ter medo dessas situações de adulto. Por isso, nós precisamos de conquistar e vencer e derrubar definitivamente essa questão do gigante do medo. E olha, eu vou lhe dizer que este assunto é tão sério que os laboratórios de medicamentos se enchem com dinheiro, ou de dinheiro por causa dos calmantes, dos antidepressivos, hein? Isso tudo fruto do quê? Do medo que as pessoas têm. Olha como é que Paulo ensinou a igreja dizendo, Romanos 8:31, leia comigo com entusiasmo, com alegria, todo mundo sorrindo, vamos lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Agora com fé, agora com fé, tem que ser, né? Vamos lá. Se Deus é por nós, isso você tem que ter gravado no seu coração. Olha, Deus cuida de todas as coisas da nossa vida, inclusive das nossas fraquezas. Porque a nossa existência está debaixo da soberania de Deus. Até passarmos pela morte e da morte para a vida eterna, nós temos que acreditar que Deus é por nós. O que for contra, o gigante que se levantar, você tem que saber o seguinte: Deus é maior e Deus é por nós. Portanto, você tem que começar agora a fazer esta ginástica espiritual para entender que se Deus é por nós, quem será contra? É aquele mesmo poder da ressurreição, disse Paulo, que fez Jesus colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Diz, esse poder também está na nossa vida. Mas apóstolo, só um momento, eu venho enfrentando um gigante muito grande na minha empresa. Eu tenho uma adversidade, apóstolo, até ameaça de morte eu venho tendo pelo telefone. Parece que as coisas são indestrutíveis. Eu venho à igreja, eu oro, eu peço oração, mas parece que esse gigante nunca é destruído. Apóstolo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho ficado até apavorado, diminuído, envergonhado. Eu estou criando uma situação de alguém que está aqui entre nós. Eu me sinto limitado, eu me sinto acorrentado. Às vezes, apóstolo, eu não tenho nem forças para lutar. Olha, eu vou lhe dizer mais. Eu vim aqui esta manhã porque eu já estava à beira de atirar a toalha. Eu estou pronto para desistir de tudo. Apóstolo, o gigante é muito grande. Por isso é que Deus te trouxe aqui. A Bíblia fala de um jovem que enfrentou um gigante paralisante. Você sabe dessa história, você conhece.
Estou lhe falando de um jovem pastor pequenino, chamado David, que um dia se deparou com um gigante chamado Golias. Nós vamos ler a história, porque é só para rememoriar, para você ver como é que os gigantes aparecem do nada. E o que eles dizem, se você for contaminado, te paralisa. Te paralisa. Então vamos lá, 1 de Samuel 17, eu gosto muito dessa história. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gat, da altura de 6 côvados e 1 palmo. A 6 côvados e 1 palmo vai quase a 3,20 metros de altura. Quando esse homem apareceu, muita gente disse assim: não dá para vencer. Mas apareceu um homem que disse: não dá para errar. Entre o povo de Deus só tinha uma pessoa que não se contaminou com o medo, foi David. Vamos ver a história, é instigante, porque foi um problema grave, afetou uma nação inteira, não afetou uma casa, um lar, um bairro, afetou um povo inteiro, uma nação inteira. Vamos ver? Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saiais formando-os em linha de batalha. Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês vão ser nossos servos e vão nos servir. Disse mais o filisteus: hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se. E agora eu vou falar como psicanalista. E foram contaminados. Diz que todos espantaram-se e temeram muito. Diz que era um homem, diz o versículo 11, palavra do filisteu. Barbaridade, eles tinham a palavra de Deus, mas veio um filisteu, um pagão, um demônio, e contaminou todo mundo. Contaminou todo mundo. E você sabe que ele afrontava, ele não dizia: oi, gente boa, tudo bem, legal. Ele era intimidador. Ele era intrigante, instigante. Não tem um homem aí para lutar comigo? Agora veja um fato que se passou aqui muito curioso. Diz o versículo de número 16: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e ele se apresentou durante 40 dias. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre esse assunto 40. Existem 2 números na Bíblia muito repetidos: o número 7, da perfeição, e o 40, que é o número da provação. Então este homem vinha de manhã e dizia: vou matar todo mundo. Tomava lá o seu Berry Night, voltava de tarde: olha, eu vou acabar com vocês. E tanto ele disse, tanto ele fez, que todo mundo foi contaminado. Os meus foi desestruturando todo mundo emocionalmente. Você sabe, as estatísticas dizem que 40 dias
é o tempo que emocionalmente se usa para inocular, injetar na pessoa duas situações: ou fé ou medo, ou destrói ou fortalece, ou firma a pessoa ou desfalece a pessoa. Então o número 40 é um número da gestação de propósitos. Ou a pessoa crê, ou a pessoa tem medo. 40 dias, ou ela se torna indestrutível, ou ela vai por água abaixo. Mas Davi não estava contaminado. Você sabe, 40, a Bíblia fala muitas vezes de 40 dias. Noé teve 40 dias de dilúvio. Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto, passou fome e fez as suas lutas todas durante 40 dias. A Nínive foi transformada em 40 dias. Antes da Páscoa são 40 dias. Após a ressurreição, Jesus apareceu 40 dias. Muitas vezes na Bíblia fala de 40, sempre como um número de provação. Em 40 dias, ou uma pessoa se torna forte, ou ela vira um covarde, ou ela se torna destemida, ou ela vira um fraco. 40 dias é o tempo que Deus usou no seu mover espiritual sobre este povo. Todos se espantaram, todos temeram. Mas o versículo 32 diz o seguinte: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, e o teu servo vai pelejar contra o filisteu. Mas nós estamos aqui tratando de um problema de uma nação. Quer dizer que uma pessoa vai contaminando a outra, e às tantas toda a nação tremia. O rei, que tinha um exército, se espantou, tremeu, começou a dizer para todo mundo: já viu? Não dá para vencer. Já viu? Até que a pessoa apareceu e disse: espera aí, esse cara aí não dá para errar não, a cabeça é grande demais. Uma pessoa não estava contaminada com medo. Você sabe, às vezes você quer comprar uma casa própria, quer fazer um empreendimento, quer construir uma catedral. Você sabe quantas pessoas me disseram: apóstolo, nós estamos numa crise de um presidente da república, nós estamos num plano Collor que amarrou todo mundo, o senhor já imaginou, o senhor não vai conseguir. Eu ouvi muitas vozes que me diziam: não dá para vencer. Mas eu ouvia sempre uma voz que me dizia: não dá para errar. Eu não posso aceitar ninguém nesta igreja, começando por mim, dominado por medos e temores paralisantes. Você está entendendo? Então ele disse: vocês não vão, teu servo irá e vai pelejar. Então parecia que não havia esperança para aquele povo todo, estavam todos paralisados. E eu sei, volto a dizer, eu sei que Deus te trouxe hoje aqui para você aprender algumas lições que vamos aprender juntos. Como vencer esse gigante que tem paralisado a vida de tanta gente. Como você não dar ouvidos a essa voz que te afronta, essa voz que te diz: você não vai conseguir, essa voz que diz: você vai morrer, essa voz que diz: você não vai ser nada na vida. Bom, essas vozes são terríveis, amado. Então como é que se vence o gigante? Primeiro, entendendo que uma voz que afronta a voz de Deus tem que ser derrotada. Ponto final. Toda a voz que se levanta contra a voz de Deus se levantou para cair. Porque se você não entende desta forma, são as estratégias que Satanás usa para destruir os homens, para destruir as igrejas,
pode destruir os pastores, pode destruir a comunhão do povo de Deus. São vozes que querem te afastar de Deus, são vozes que querem te estimular a praticar o mal, são vozes que querem te confundir com filosofias, com mentiras misturadas com verdade, são vozes de mensageiros travestidos para confundir as pessoas que buscam sinceramente. São vozes que fazem a mentira parecer verdade. São vozes que induzem o homem ao engano. São vozes que fazem a mensagem de Jesus parecer tolice. São vozes que estimulam o orgulho, a soberba, a inimizade. São vozes que querem enfraquecer as igrejas. São vozes que lançam divisões e ataques contra os líderes. São adultérios, são mágoas, são tristezas, são friezas, é avareza. Amado, é aquela voz que diz que você não tem capacidade para nada. Essas vozes dos filisteus não podem ter mais poder do que uma voz que diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureças o teu coração. Você sabe que coração duro é trabalho que o inimigo já fez na vida da pessoa. Então, apóstolo, eu estou entendendo o seguinte: o senhor está dizendo que há um número bíblico, que é um dos números mais repetidos da Bíblia, o 7 e o 40, que 40 quer dizer tempo de provação. Moisés teve 40 anos no deserto, 40, provação. Mas é também nesse período, ou a pessoa se fortalece ou enfraquece, ou ela se torna grande ou ela fraca, ou ela vence ou ela é derrotada. Pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu venço esse gigante? Primeiro, dê o nome ao gigante. O que é que tem te afrontado? É doença? É crise financeira? O que é que te assusta? O que é que te tira o sono? Porque no versículo 22 e 24 diz assim: Davi, deixando o que trouxeram aos cuidados da guarda-bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo no exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gade. Falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam. Todos, menos quem? Davi. Davi ouviu as mesmas ameaças que todo mundo ouviu. Todo mundo tremeu e Davi disse: eu vou confrontá-lo. Isto é maravilhoso, porque Golias era um gigante amedrontador, um blasfemador, tinha derrotado todas as pessoas que se opuseram a ele, mas ele tinha fraquezas. Todo gigante tem fraquezas, e você vai descobrir no texto que isso é verdade. Então eu sei que algumas pessoas estão aqui esta manhã enfrentando gigantes, problemas de família, trabalho, doenças, finanças, tentações. Você sabe, mas há gigantes que amedrontam mais que os outros. Um é o medo, o outro são os problemas financeiros, dívidas, empréstimos bancários, cheques sem provisão, pressões financeiras. É um gigante. Mas nós precisamos dar nome ao gigante. Você sabe por quê? Porque em Atos 4:12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro nome. Quer dizer, nenhum outro nome tem a capacidade do nome de Jesus. Não há outro nome. Ah, mas é gigante do câncer. Aí nós vamos atacá-lo. É que você não pode se deixar contaminar, porque as mesmas coisas que contaminaram durante 40 dias uma nação inteira, um rei, um exército, não foram capazes de contaminar a Davi. Diz que há um nome que está sobre todo nome. Então diz agora, uma coisa muito importante é você dar um nome. Qual é o nome? Qual é o assunto? É doença, é banco, é cheque, é dinheiro? Você tem que ter um nome. Porque Filipenses diz que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome.
Então a minha garantia ao lhe ensinar isto, não é que eu tenha no meu grito a capacidade de resolver problemas que não tenho. Mas há um que pode resolver todas as coisas. Há um que não quer que você se contamine com medo de ninguém, de nada. Aquele que é a teu favor. Se Ele é por nós, então primeiro eu tenho que saber qual é o nome, para saber que há um nome que está acima dele. Segundo lugar, amado, pense comigo esta manhã como seu pai espiritual. Quantas vitórias você já teve no passado e que talvez você tenha se esquecido? Porque nos versículos 31 a 37 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e vai pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu tu não vais poder pelejar, pois tu és moço. Ele é um guerreiro. Você sabe, tem sempre gente para jogar água fria em cima da fervura dos outros. O cara vai estudar. Para que você vai estudar? Vai se formar, não tem emprego. Por que você vai tirar a carteira de habilitação? Olha, tem gente que morre batendo com o carro. Tem sempre gente dizendo não pode. Só que Deus diz: tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Tu podes todas as coisas. Versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai. Veio um leão, um urso, tomou um cordeiro do rebanho. Aí eu saí após ele e o feri, o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele, agarrei pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou um leão, matou um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: você crê? Você não está contaminado? Então vai. Vai lá, Deus é contigo. Amado, ouça, Deus é contigo. Deus é contigo. Você vai vencer qualquer gigante na tua vida. Olha a história. Eu venci um leão, eu venci um urso. Quantos leões e ursos você já não agarrou nas barbas e matou, meu amado? Quanta gente já quis passar o sebo no teu pescoço? Quanta gente quis que você perdesse o emprego, você fosse infeliz, você se divorciasse, e você venceu tudo e chegou aqui esta manhã, amado. Quantos livramentos Deus te deu, quantas vitórias, quantas bocas de leão Ele já fechou, quantas situações impossíveis se tornaram possíveis. Amado, tudo é possível aquele que crê. Terceiro lugar, primeiro dá o nome ao gigante, para você poder lutar com o nome do Senhor. Segundo, veja as vitórias que você já teve no passado. Se você teve vitória no passado, você vai ter vitória hoje. Terceiro, Deus quer que você substitua o medo pela fé. Ouça, gigantes não aparecem por mágica. Gigante aparece, ele vai se tornando cada vez mais forte, porque normalmente são 40 dias de ataque. Pastor, dói aqui. Aí vem eu digo: está curado. Aí ele sai e diz a um amigo: dói aqui. Ele diz: isso é tumor. Isso, como é que é? Faz assim. É tumor. E começa. É carcinoma. Um dia, carcinoma 2, carcinoma 3, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 40 dias você está desfeito. Porque as estatísticas da psicanálise dizem isso. Nós temos vários doutores aqui esta manhã que podem me confirmar o que eu estou dizendo. É ou não é, doutora? São 40 dias, ou você se torna forte ou você é derrotado. Então, você tem que pensar nisto. Gigante não aparece por mágica. Ele vem e diz: ninguém vai me derrotar, eu vou derrotar todo mundo. Um dia, 2 dias, 3 dias, de manhã, de tarde, de noite. Ou a pessoa se contamina, ou a pessoa sai disso aí vitoriosa, mano.
tem que usar a fé. Hebreus 11:1 diz isso. A fé é a certeza. Diga certeza. Diga a convicção. É convicção. Amado, fé e medo não podem existir juntos. Se você se deixar dominar pelo medo, a fé desaparece. Ouça, a fé é invencível. Davi era um homem de fé, tinha um histórico de lutas, de desafio. Era um rapaz jovem, pequeno, não tinha estrutura, não era um lutador de MMA. Ele não tinha o físico do Anderson Silva, que bate em todo mundo, do Vitor Belfort, que dá um sopapo e a pessoa desmaia. Não tinha, era um guardador. Ele era um pequenito, guardava gado, ovelha. Mas cara, dentro dele havia uma fé, havia uma convicção, havia uma certeza. Porque, amados, o medo revela que o que está dentro do teu coração, no teu caráter, não é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa se depara com um desafio, ela faz duas coisas: ou foge, desaparece, é contaminada pelo medo, enfraquece, cai, deixa de vencer na vida, deixa de conquistar. Ou ela faz como Davi disse: eu vou. O rei disse: não pode, você é muito pequeno, você é muito jovem. Os irmãos disseram: vaidoso, como é que pode, cara? Você vai chegar lá, o cara dá-te um berro, você levanta voo. Mas ele disse: eu vou, porque Deus não me deu espírito de covardia. Deus não quer que você tenha medo de nada nem de ninguém. Deus não quer que você seja vencido pelo Golias. Deus te deu um espírito de poder. Deus quer que você use a sua fé, confie nele, não confie no gigante. Porque há pessoas que confiam no gigante. O gigante é grande, hein? Você está confiando no gigante ou está confiando em Deus? A fé é a certeza, a fé é a convicção. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o gigante, para a prescrição, que o médico diz carcinoma, o advogado diz vai perder. Qual é que você olha? Olha para Jesus ou olha para esses documentos? Amado, Deus está no controle. Deus nos deu fé para enfrentarmos os desafios da vida. Deus nos deu fé para substituir o medo pela fé. Por isso é que o Senhor te trouxe aqui esta manhã. Amado, não tema. Agora, vem a quarta atitude. Nós temos que ir em frente, porque a única forma de vencer um medo é confrontá-lo. A reação de quem tem medo é fugir, é desistir, é voltar atrás. Isto traumatiza. Você sabe o que é um trauma? Um trauma é alguma coisa que incapacita a pessoa. E esses traumas às vezes se formam em 40 dias. Jesus jejuou 40 dias. Quando parecia que ele ia ser derrotado, apareceu-lhe o diabo. Se você é filho de Deus, manda transformar este pão, essa pedra em pão. Joga-te lá, adora-me. Mas foi nesse contexto do tempo de provação que Jesus cresceu e disse: eu te repreendo, está escrito, vá-te retro, afaste-se de mim. Sabe, amado, ou você cresce ou você é derrotado. Então, muitos permitem que o medo paralise. Eu tenho visto muitas pessoas presas pelo medo, aprendem a viver acovardadas, às vezes a vida inteira acorrentado pelo medo. Vivem como vítimas, desistem de lutar pelos sonhos, nunca desfrutam nada da vida, nunca buscam um propósito, têm medo de ir além, criam limites, criam barreiras, criam obstáculos, vivem como prisioneiros. Mas se você determinar ir em frente, se você quiser esta manhã confrontar o gigante, sobrenaturalmente situações vão acontecer, portas vão se abrir, finanças vão ser honradas, doenças vão ser derrotadas e o impossível vai virar possível. Você que vai desistir ou você que vai avançar, quem decide é você. Se você vai viver vítima,
pelo medo ou se você é um vencedor. Não tem mais. 1 Samuel 17, 38 a 40. Saul vestiu a Davi da armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, nunca usei. E Davi tirou aquilo tudo sobre si. Tomou o cajado na mão, escolheu para ele 5 pedras lisas do ribeiro, pôs no alforje de pastor e trazia, a saber, um surrão, lançando a mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Então o que ele tinha? Ele tinha uma funda e um surrão com pedras. O outro vinha com capacete, armadura, espadas, lanças. Só que o outro não tinha o que Davi tinha. Davi disse: eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o Senhor comigo. Davi sabia que por si mesmo não podia derrotar o gigante, não podia carregar a armadura. Ele sabia, ou Deus está nisto, ou acaba. Eu prefiro saber e crer que Deus está. Amado, em nós não há forças para derrotar o gigante, mas Deus é por nós. Deus disse certamente a Davi: Davi, eu não te dei espírito de covardia. Esse gigante, para mim, Davi, não é nada. Nós precisamos, única coisa na vida, que Deus seja conosco. Ele é o provedor, Ele é a nossa vitória, Ele conduz em triunfo. Eu sei que eu estou lhe ensinando isso, porque tem gente aqui cansada, amedrontada, paralisada. Não diga então quão grande é o gigante. Você deve dizer: quem é maior do que o meu Deus? O gigante não é maior que Jesus. Deus é maior, é muito maior. Ele vive em nós, Ele está em nós. O seu poder opera em nós, Ele é o nosso protetor. O salmista no Salmo 18:2 disse: o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, quem me refugia, o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, eu serei salvo dos meus inimigos. O quinto lugar, vamos começar hoje a celebrar a nossa vitória. Pastor, mas eu ainda não vi a vitória. O gigante ainda está lá fora, ainda está na minha família, no meu dinheiro, ainda está me atormentando. Mas ouça, Deus te trouxe aqui porque Deus já te deu a vitória, mano. 1 Samuel 17, 41 diz a palavra: o filisteu também se vinha. O filisteu era desafiador. Chegando Davi, o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus por esses teus deuses? Amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu vou te dar a carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha esta troca, hein? O filisteu vinha atacando para ver se contaminava, e Davi disse: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus na igreja Cristo vive. Saberá esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, olha lá, igualzinho a este alforje aqui. Meteu a mão no alforje, pegou uma funda, olha, está aqui, e a pedra, uma funda, e atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou e caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a, matou, cortando-lhe a cabeça, e vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiu. Amado, o
Se o Senhor é por você, não importa o tamanho do gigante. Você tem que começar a celebrar a tua vitória hoje. Essa força está dentro de você. Conquiste o impossível pela fé. Construa os seus sonhos pela fé. Jesus já venceu e você vencerá também. Pastor, não é com espada, não. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anular, sofisma, qualquer altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que esse homem tinha? Esse homem tinha uma funda, 5 pedras. Amado, eu vou te dizer uma coisa. Esta funda aqui e esta pedra aqui não são capazes de ferir ou de matar um gigante que vem com um capacete, com uma cota, com uma espada, com lanças. Não tem essa capacidade. Não tem. Uma pedra. Talvez você diga, mas apóstolo, a minha pedra e a minha funda, a única coisa que eu tenho é oração. Oração e a tua pedra e a tua funda, que podem hoje derrubar esse gigante. Imagina, irmão, imagina que hoje aqui dentro desta igreja aparece um gigante para te afrontar. Hoje eu afronto o povo de Deus. Quem é você? Dá-me o homem, para que ambos possamos lutar. O meu rei teve medo de você. O seu exército teve medo de você. Mas eu não tenho medo de você. Eu vou contra você, gigante. Não há ninguém aqui que possa me enfrentar, que tenha coragem para lutar comigo. Eu te enfrentarei, gigante. Eu vou cortar o teu pescoço. Eu vou dar a tua cabeça às feras do campo, e todos saberão que Deus está neste lugar. Se és tu, eu te esmagarei. Vós tem medos, vós já estáis derrotados, humilhados. Não há ninguém que possa lutar. Vem pra cá, malandro, vem aqui em cima. Você, gargantinha, você não sabe quem é o meu Deus. Tu vens contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Onde está a vossa honra? Onde está o tão falado Deus de Israel? O Deus de Israel está nesta igreja, está nesse lugar, está nesse campo de batalha. Vem cá, vem aqui. Por acaso acha que eu sou algum cão para vires lutar contra mim com pedras? Eu te amaldiçoo, Baal e Bezebu. Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Você não pode me amaldiçoar. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está neste mundo. E hoje eu vou te matar e eu vou te cortar. Amados, eu sou o homem da vitória. Eu nasci para vencer, amados. Eu nasci para vencer, e esta é a hora que eu vou cortar a cabeça desse gigante. Qual é o teu gigante, meu amado? É o medo de quê? O que vem te assustando? O que vem fazendo você se acovardar, não lutar pelos teus ideais? Hoje todo mundo saberá que há Deus em Israel, que o Deus da Bíblia é verdade, que quando Ele diz, acontece. Eu quero que você conte comigo.
gigante, desce para trás. Eu vou cortar a cabeça desse gigante. E a vitória chegou até nós. Conte comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adeus, Israel! Adeus, Israel! Adeus, Israel! Adeus, Israel! Esse Deus não falha, amado. Não se deixe contaminar pelo medo. Não aceite que você é uma vítima. Não aceite que você nasceu e Deus te criou e te gerou para você ganhar um salário mínimo, você ser humilhado, apoucado, diminuído. O gigante está aqui, amado. Não há gigante sem fraquezas. Quem tem que prevalecer é o povo de Deus. Levante uma das suas mãos e diga: Senhor Jesus, eu creio que não há gigante nesta terra que possa me derrotar. Hoje eu submeto, eu corto a cabeça desse gigante que me afronta, que me amedronta, e eu me declaro mais que vencedor, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: amém, amém e amém. Adeus na igreja. Adeus na igreja. Adeus na igreja. Qual é o teu gigante? Não se deixe contaminar pelo medo, amado. Gigantes caem. Infelizmente temos menos um membro aqui da igreja, que ele está morto. Mas para te provar que há Deus em Israel, se você orar por ele, quem sabe ele se levanta. Gigante, ressuscite. Paulo, uma salva de palmas para o meu gigante. Glória a Deus. Perfeito, obrigado, querido, você ter se submetido a esta pressão. Mas todos tinham que saber que há Deus nesta igreja. Esta igreja não é de vítimas, esta igreja é de vencedores. Obrigado a vocês que prepararam tudo isto, obrigado. Vamos dar uma salva de palmas a todos. Glória a Deus. Vamos participar da ceia do Senhor agora. Obrigado, Ciro, professor. Deus seja louvado. Essa cabeça está perfeita. Aquele que habita
Exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos desistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Meus amados, que momento ímpar na nossa vida. Que momento de intimidade com Deus. O Espírito Santo, desde o primeiro louvor, começou a trabalhar, gerando uma grande expectativa. Deus não nos quer contaminados por medos, por temores paralisantes. Deus não permite que sejamos paralisados por vozes derrotadas de filisteus. Ainda que a voz às vezes venha com um documento, Deus é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Ele deu a vida na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Mas aquela noite, reunido com os seus discípulos, Ele realizou a última ceia. Ali estava a profecia se confirmando sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus estava ensinando com as palavras do profeta Isaías 53, que aquele pão que representaria o seu corpo, a sua carne, era mais do que pão ou do que corpo, era o remédio sagrado das suas chagas. Ele tomou o pão, o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. Ele disse: quando você comer este corpo, este pão, você vai se lembrar da minha obra, do que eu fui naquele monte Gólgota, pisado, humilhado, a minha paixão, a minha morte. Mas eu vos deixo a herança da cura, do milagre pelas minhas chagas.
Eu abençoo o pão que temos em mãos. E eu declaro nesta hora que a profecia de Isaías, o profeta, que passou pelos lábios de Jesus naquela noite, na última ceia com os seus discípulos, passou pela cruz, pelas suas chagas, chegue agora à tua vida, porque a Bíblia diz que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, todo o teu corpo seja saudável. Eu abençoo o pão e digo: filhinhos, comamos todos. É o corpo de Cristo, é até que Ele volte. Coma saúde para a glória de Deus. Amém, Senhor. Naquela noite em que o Senhor foi traído, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. Ele disse: sempre que beberdes do meu sangue, estareis lembrando a morte e a ressurreição, a vitória na cruz, a vitória sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as tentações, sobre os gigantes. A vitória, uma vida de vitória, por causa do sangue da nova aliança. Eu nunca esquecerei, Deus, e esta igreja nunca se esquecerá, que Tu nos perdoaste os nossos pecados passados, presentes e futuros, que somos mais alvos do que a neve. Éramos como o carmesim, mas agora somos como a branca lã. O nosso passado foi jogado no mar do esquecimento, porque estamos em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu abençoo o cálice que temos em mãos, e eu declaro que este é o cálice da nova aliança, é o mistério da fé sendo revelado, em nome de Jesus. Bebamos todos até que Ele volte, como testemunho do nosso cristianismo. Amém. A Deus
pelas bênçãos sem fim. E ao seu nome, amados, hoje demos a partida para o segundo mês. Profetizo que sobre a sua vida está a bênção de Deus. Tu não serás envergonhado, nem diminuído, nem apoucado. Tu estarás sempre por cima e nunca por baixo. Tu serás cabeça e não serás cauda. Tu terás para emprestar e não tomarás emprestado. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Tu és livre para a glória de Jesus. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque pela tua palavra todos os gigantes já caíram, Senhor. Profetizamos um mês abençoado, Senhor. Senhor, dar ordens agora aos teus anjos que levem o teu povo. Guarde a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos de todos os males, Pai, porque nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso e maravilhoso, abençoador, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Graça e paz, um domingo abençoado, em nome de Jesus.